sou a aluna Isabela da Silva e, juntamente com os colegas Nicole Soares, Gabriel Oliveira, Laís Pardini, Laisa Evelyn de Araújo, Michael Ladislau e Sara Evangelista, vamos apresentar este trabalho solicitado pelo professor Renato Aurélio no componente curricular Língua Portuguesa. As referências estão no conteúdo que foi disponibilizado na plataforma AVA e em sites e outros ambientes virtuais. Olá, eu sou a aluna Nicole Soares e hoje eu vou falar sobre os conceitos de gênero textual e domínio discursivo. Todo esse material foi encontrado no site Educa Mais Brasil. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar um texto de acordo com as características em relação ao contexto. O gênero textual é identificado com base na função, no objetivo e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Já o domínio discursivo é uma esfera da atividade humana. É uma área delimitada por uma certa profissão comunicativa. É um âmbito social ou institucional dentro do qual podem ser encontrados vários gêneros textuais. Então, pessoal, eu sou o aluno Gabriel Oliveira. Cada grupo precisou escolher 5 domínios discursivos e 2 gêneros de cada um deles. Eu vou começar com o domínio discursivo publicitário. O texto publicitário é uma forma de comunicação. É constituído por um texto verbal associado a uma imagem, podendo ainda apresentar um texto de argumentação que pretende de forma apelativa cativar o público para levar à aquisição de um produto ou alertar para uma questão concreta. Como exemplo desse domínio, eu apresento os seguintes gêneros. O primeiro é propaganda, retirado do site Wikipedia. Já o segundo é o cartaz, também retirado do site Wikipedia. A propaganda é um modo específico sistemático de persuadir visando influenciar com fins ideológicos, políticos, as emoções, atitudes, opiniões ou ações do público-alvo. Seu uso primário advém do contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão patrocinados por governos e partidos políticos. Apesar do termo propaganda ter adquirido uma conotação negativa por associação com os exemplos da sua utilização manipuladora, a propaganda em seu sentido original é neutra e pode se referir a usos considerados geralmente benignos ou inócuos, como recomendações de saúde pública, campanhas a encorajar os cidadãos a participar de um censo ou eleição, ou mensagens a estimular as pessoas a denunciar crimes à polícia, entre outros. O cartaz, também chamado de pôster, é um suporte normalmente em papel afixado de forma que seja visível em locais públicos. Sua função principal é a de divulgar uma informação visualmente, mas também tem sido apreciada como uma peça de valor estético. Além da sua importância como meio de publicidade e de informação visual, o cartaz possui um valor histórico como meio de divulgação em importantes movimentos de caráter público ou artístico. Olá, meu nome é Laisa Evelyn de Araújo. Vim falar um pouco com vocês sobre o domínio discursivo jurídico. Ele é caracterizado pelo relacionamento dos fatos institucionais que os constituem. Os fatos inconstitucionais são, para o autor, uma subcategoria especial dos fatos sociais. Já os fatos sociais é qualquer fato que envolva internacionalidade coletiva. A lei jurídica regulamenta as relações de convívio, relativamente a tudo aquilo, a só aquilo que é exigível, por representar um direito que corresponde via ser regra, uma obrigação da parte de outro ou outros, está incluída na lei moral, na mesma medida em que um direito faz parte da ética. A lei jurídica regulamenta as relações de convívio. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Michael Ladislau Grilo, sou da turma I27 e vou falar um pouco sobre o domínio discursivo do lazer. O que caracteriza o lazer é a busca de sensações agradáveis, de diversão e de relaxamento. Como exemplo, vou falar sobre os gêneros textuais jogos e adivinhas. No gênero jogos, temos as regras de jogo,
que é um texto que informa o que podemos ou não fazer no decorrer do jogo. Já nos gêneros adivinha, a estrutura está dividida em 3 partes. Pergunta inicial, o que é o que tem o objetivo de chamar a atenção da pessoa para a pergunta seguinte. Pergunta desafio, que é a pergunta que faz a pessoa pensar e utilizar os conhecimentos sociais, culturais e linguísticos para a solução do problema. E a solução, que é a resposta do problema. Todas essas informações eu encontrei nesse site. Então, pessoal, eu sou a aluna Sara Evangelista da turma I27 de Administração e nesse trabalho cada grupo precisou escolher 5 domínios discursivos e 2 gêneros dentro de cada um deles, né? Eu vou começar falando um pouco sobre o que é domínio discursivo. Os domínios discursivos, eles estão diretamente relacionados às diferentes esferas sociais em que os textos são produzidos. Tudo é sempre muito contextualizado. Os gêneros organizam nossa fala e escrita, assim como a gramática organiza as formas linguísticas. Dessa forma, pode-se dizer que os gêneros são um tipo de gramática social. Na sociedade, as pessoas se comunicam por meio de textos, que pertencem a gêneros textuais diferentes. Cada uma dessas esferas sociais acaba correspondendo a um domínio discursivo, que pode ser acadêmico, publicitário, jornalístico, religioso, enfim, existem vários, mas hoje eu vou falar sobre o domínio discursivo saúde. O primeiro gênero dentro dele que eu vou falar é sobre a bula de remédio. A bula de remédio é um instrumento que permite ao consumidor de medicamentos ter as informações a respeito daquilo que está sendo consumido, como, por exemplo, para que a medicação serve, seus riscos, modo correto de utilização, composição, onde procurar auxílio em caso de emergência, entre outras informações. Segundo o Guia de Redação de Bulas da Anvisa, as bulas são um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de determinado medicamento receitado pelo médico. As informações contidas nas bulas são provenientes da indústria farmacêutica. O gênero discursivo bula de medicamentos, ele assume um papel de fundamental importância no processo comunicativo entre os médicos e os pacientes, seja para solucionar as dúvidas deixadas pela fala ou escrita do médico, né, que a gente sabe que às vezes o médico escreve com uma letra que não dá para entender muito bem, ou para confirmar uma informação relativa ao modo de tomar a medicação. O segundo gênero que eu vou falar é sobre a receita médica ou prescrição médica. Ela é um documento de orientações básicas do uso de medicamentos, que você entrega ao paciente em um consultório, ou você recebe, né? Porque você pode ser o paciente também. E faz parte da rotina de cuidados de saúde do paciente. A prescrição médica, ela é muito importante na comunicação entre os profissionais de saúde, seja ele médico, farmacêuticos ou enfermeiros, pois contribui para a segurança do paciente e aderência ao tratamento. Por isso, faz necessário o cumprimento de alguns procedimentos legais para a qualidade. Muitas prescrições não fornecem todas as informações necessárias. Por isso, é necessário que haja sensibilização por parte de quem está escrevendo, né? Para que essa prescrição seja clara, precisa e completa, e que tenha segurança, né? Que o paciente tenha segurança e, consequentemente, qualidade de assistência médica, farmacêutica e enfermeira. Olá, eu sou a aluna Laís Pardim, da turma E27, e vou apresentar o domínio discursivo jornalístico. Originalmente, a função do domínio discursivo jornalístico é apresentar os fatos de maneira objetiva e imparcial. Nesse contexto, verifica-se uma primazia da linguagem referencial, uma vez que é centrada nas informações sobre o referente. Como exemplos desse domínio, apresento os seguintes gêneros. O primeiro foi retirado do site Toda Matéria. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre o tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem um teor informativo e podem ser descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Já o segundo foi retirado do site Educa Mais Brasil.
O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe o posicionamento sobre um determinado tema. É um texto dissertativo que traz um argumento sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, tem que sustentá-lo com argumentos coerentes. A vacinação para pessoas sem comorbidades avança em Vitória. A Carol Monteiro traz detalhes dessa notícia. Ela já está aqui com a gente. Bom dia, Carol. Ei, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Hora 1. Pois é, ontem a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Saúde, abriu agendamento para vacinar as pessoas acima de 50 anos. 4.000 vagas foram colocadas à disposição, as vagas que acabaram em menos de 3 minutos. Obviamente, a demanda é muito maior do que a oferta, né? Mas a Prefeitura disse que aguarda o recebimento de novas doses para poder dar continuidade à imunização dessas pessoas nessa faixa etária. Então, essa foi a nossa apresentação. Agradecemos pela sua atenção e esperamos que tenha compreendido um pouco sobre os gêneros textuais que circulam nos diversos domínios discursivos na sociedade.